Salve, camaradas, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para quem está vendo, para quem vai assistir esse vídeo. Aqui é Israel Marques, na voz. Nós estamos chegando próximo ao dia 7 de setembro, e 7 de setembro é uma data histórica, né, onde a elite senhorial desse país, branca, conservadora, machista, racista, faz memória da independência na perspectiva do Grito do Ipiranga, né, aqui em São Paulo, como se a independência desse país fosse consolidada a partir, né, do grito dado pelo senhor Dom Pedro II. Mas o povo, que nunca na história desse país efetivamente teve participação ativa nos processos de luta, de resistência e das revoluções que esse país construiu, e todas as vezes que a iniciativa e a resistência popular se consolidou, essa mesma elite senhorial veio com a força das armas, da violência, do racismo e da perversidade para silenciar, para apagar, para exterminar essa força resistente popular. E aí passa-se a impressão que na história desse país todas as mudanças importantes elas foram uma iniciativa, né, dessa elite que está no poder. O que a gente sabe que é uma incoerência, mais do que isso, é uma mentira, né? Mas a história não é só contada na perspectiva dos vencedores, mas há uma história viva, resistente, pulsante, que é sendo construída cotidianamente na força, na teimosia, na resistência dos pequenos. E, neste sentido, então, a gente quer contar um outro lado da história, né? Enquanto essa elite celebra o grito de independência, há 31 anos o Brasil tem se organizado na iniciativa dos movimentos sociais, na iniciativa do campo progressista, na iniciativa das igrejas e comunidades de fé. A gente tem utilizado a data do 7 de setembro para fazer o nosso grito dos excluídos e das excluídas. E neste ano, mais uma vez, a gente se organiza e vai para as ruas para fazer ecoar de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, de leste a oeste, de todos os rincões desse país, o nosso grito dos excluídos. O 31º grito dos excluídos 2025. E neste ano, o mote do grito dos excluídos é, como sempre, a plenitude, a primazia da vida em primeiro lugar, de todas as vidas sem exclusão, porque todas as vidas são importantes, mas sempre na perspectiva daquelas que são mais violadas, atacadas, objetivadas, criminalizadas, assassinadas, despidas de sua dignidade. E, junto com esse mote, nós temos um clamor que se faz necessário para que a gente tome as ruas, para que a gente se mobiliza. O fim da escala 6x1, a defesa da soberania nacional. O nosso país é um país soberano, calcado em princípios democráticos, portanto, defender a soberania é também defender a democracia. Também é necessário garantir uma justiça tributária, e justiça tributária se faz com a isenção dos mais pobres e a taxação dos mais ricos, né? E, junto com tudo isso, a gente quer fazer ecoar um grito de justiça. Nós defendemos a democracia, nós defendemos a soberania, e a soberania deste país, a democracia se efetivará quando a gente garantir a plenitude dos direitos fundamentais para todos e todas, quando a gente estabelecer os 3 níveis de governo, políticas públicas fundamentais que ampliem os direitos da classe trabalhadora, que garantam a dignidade fundamental de todos e todos os cidadãos. E justiça e democracia se concretiza também com o devido processo legal,
com o julgamento, com amplo direito de defesa e do contraditório, com a condenação e a prisão de todos os golpistas que tentaram tomar de assalto a soberania brasileira, a democracia e a liberdade. Lugar de golpista é na cadeia. Lugar de golpista de quem atenta contra a democracia, de quem atenta contra o verdadeiro povo brasileiro, é na cadeia. Por isso que se cumpra a justiça, por isso que sejam julgados e que sejam condenados. Nesse sentido, a gente também quer, no 7 de setembro, fortalecer e ampliar ainda mais o nosso plebiscito popular. Um plebiscito que tem rodado o país de ponta a ponta. E neste plebiscito, essa consulta pública é importante. O povo precisa dizer, o povo precisa se posicionar, o povo precisa deixar claro. Você é a favor da taxação dos super ricos? Sim ou não? Claro que para garantir a justiça tributária é fundamental que os super ricos sejam taxados. Nós estamos falando de 1% da população. Nós estamos falando de aproximadamente 145 mil pessoas nesse país que detêm, né, mais de 50% das riquezas que esse país produz, que ganham, né, bruto, livre de imposto, mais de 50 mil reais por mês. Portanto, que os mais ricos paguem aquilo que são de direitos e que os mais pobres, que a classe trabalhadora possa ser isentado. Você é a favor do fim da escala 6x1 para garantir dignidade, para garantir, né, o acesso à vida, ao convívio familiar, às relações de amizade, a vida dentro das comunidades de fé da classe trabalhadora? Nós somos favoráveis ao fim da escala 6x1 para que nós, trabalhadores e trabalhadoras, possamos ter o direito de poder viver com dignidade, de poder aproveitar da cidade, de poder estudar, de poder conviver com a família, de poder acessar cultura, lazer, de poder se humanizar no encontro fecundo. Por isso é fundamental o fim da escala 6x1. E, claro, a gente também vai para a rua para reforçar mais uma vez que o nosso país é soberano, que o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras e que, portanto, nenhum gringo intrometido, a partir da ação de pelegos, falsos patriotas, esses patriotários que não têm compromisso nenhum com esse país, que não têm compromisso nenhum com essa nação, a não ser com seus próprios interesses, a não ser com o acúmulo de riqueza da exploração e com a enganação da boa-fé do nosso povo. A gente vai para a rua para defender a soberania, para dizer que brasileiros e brasileiras, patriotas de verdade, estão comprometidos com a soberania nacional, com a democracia, com todas as suas bases. E essa democracia precisa se fortalecer. Para que ela se fortaleça, é fundamental que a gente crie um mecanismo de fortalecer a participação, a inclusão e a verdadeira e ampla representatividade do povo brasileiro em todas as instâncias. É fundamental que os espaços de decisão possam escutar, possam sistematizar, possam reverberar e dar conta das vozes múltiplas, diversas e necessárias que compõem o escopo da população brasileira, da classe trabalhadora. Chega de elegermos, chega de termos nos espaços de poder aqueles e aquelas que estão comprometidos apenas com seus interesses, que usam esse espaço para difundir discurso de ódio, de violência, propagar mentira, para manter e ampliar ainda mais os seus privilégios. Portanto, este é o nosso convite. No dia 7 de setembro, a partir de onde você estiver, se mobilize, se organiza, vamos para a rua participar desse momento tão importante que é o 7 de setembro, que é o grito dos excluídos e das excluídas. Em favor da soberania, pelo fim da escala 6x1 e pela taxação dos mais ricos. Tamo junto, companheiro e companheira. Nos encontramos no dia 7 de setembro no Grito dos Excluídos. Aqui em São Paulo, a nossa concentração do Grito dos Excluídos e das Excluídas será na Praça da República a partir das 9 da manhã. Nos vemos lá, estaremos juntos neste país de fora a fora, um verdadeiro grito de independência, de liberdade, em defesa da soberania, em defesa da ampliação e da garantia dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Vamos junto, não arredamos o pé, nenhum direito a menos, Brasil soberano, sem anistia, golpista na cadeia.